Bom dia, boa tarde, boa noite. Como é que cês estão, cambada de peito caído? Demorei, mas finalmente voltei com esse quadro para responder os comentários de vocês. Então é isso aí, chega de enrolação, porque tá na hora do bicho pegar. Um grande beijo. Shut your mouth, mate. Samuel perguntou se o Durinho é o único que pode vencer o Usman nos meio-médios. De maneira nenhuma. Tem mais gente nessa divisão de peso que venceria o Usman. Acho que o Colby tem muita chance de vencer o nigeriano numa eventual revanche. E o Chimaev é outro que eu vejo com boas chances de bater o amarrão, mas é inegável que atualmente o Durinho é o que tem mais probabilidade de vencer. Talvez seja por isso que o Usman tá fugindo do brasileiro como o diabo foge da cruz. Às vezes dá a impressão que o Kamaru tá trilhando os mesmos passos do Tyron Woodley, que lutava poucas vezes por ano, raramente dava o ar da graça para defender a cinta, e assim ganhou a antipatia do público. Jeffrey perguntou qual será o destino do Jon Jones. Provavelmente será o Lago de Fogo, que queimará eternamente. Felipe perguntou se o Dana White passa no teste da usada. Rapaz, boa pergunta. Realmente ultimamente o Dana tá todo marombado, parecendo um mutante turbinado. Provavelmente o Jones repassou alguns produtos de origem duvidosa para o careca, então não acho que ele passaria no teste da usada. Rararará. Outro que acho que nunca passaria no teste é o Lorenzo Fertitta, antigo dono do UFC e parça do Dana. Esse aí já tomou mais bomba que... Surprise, motherfucker! Eric perguntou se já é hora do Barbosa pegar um top 5 dos penas. Acho que ainda não. Atualmente gostaria de ver o Barbosa contra o Shane Burgos, que é o 10º do ranking da categoria dos penas, ou até contra o Sodiq Yusuff, que estava escalado para enfrentar o próprio Barbosa. O Edson não tá na posição de pular etapas, porque até o outro dia vinha de 3 derrotas seguidas. E você pode argumentar que 2 dessas derrotas foram garfos, mas derrota é derrota, traição é traição, e um lance é um lance. Lucas perguntou o que é mais fácil de acontecer: Borrachinha, Aldo e Cigano usarem a luta de chão, ou Galinha criar dente. Rararará, bem bolado, bem bolado. É mais fácil o Palmeiras ganhar o Mundial que um desses 3 usar o Gil. Essas faixas pretas são tipo o Saci, Curupira e Chupacu. Todo mundo fala, mas ninguém nunca viu. Alan quer saber se o Dillashaw voltará competitivo em 2021. Ele tem tudo para isso. O TJ já tem 34 anos, e antes da derrota para o Anão, e do teste positivo para HIV, estava muito bem. Acho que dependendo de quem ele for enfrentar, deve se apresentar na ponta dos cascos. Se ele voltar encarando um Edgar da vida, ou fazendo revanche contra o Cruz ou contra o Cody Garbrandt, pode ser muito bom. Agora se ele voltar logo contra o Sandhagen pode dar muito ruim. Voltar enferrujado e zoado contra um cara jovem que tá voando, pode enterrar de vez a carreira do Dillashaw. O fato é que eu vou torcer pra esse dopado do caralho ser espancado. Gabriel perguntou o que eu acho do Jack Hermanson. Sei lá, eu até acredito que esse cara é um bom lutador, mas eu acho ele muito pilha fraca pra conquistar a cinta. Não que ele seja chato lutando, mas a energia do maluco é muito pra baixo. É como se ele fosse membro do Partido Novo. Rob perguntou se eu tenho um nível superior. Não. Ainda estou estudando. Faço bacharelado em comer cu de curioso. Vitor comentou: Fala, narrador, aqui é o cara que te deu uma parte do meu auxílio emergencial. Na sua humilde opinião, acha que o barco já passou pro El Cucuy, ou ainda tem esperança de ver ele com cinturão linear? Eu gostaria de ser otimista em relação a isso, mas acho que o Ferguson agora só luta pelo cinturão por uma intervenção divina. Se vencer o Gage, o Khabib deve enfrentar o St-Pierre, ou pode fazer uma revanche com o McGregor. Já o Tony pode se ferrar lindamente na próxima rodada, enfrentando um cara abaixo dele no ranking, e com alto risco da vaca ir para o brejo de vez. Imagina se ele luta com o Chandler, ou com os Charles do Bronx, e perde. Aí fudeu. Jackson perguntou quem eu acho que será o campeão dos meio pesados em 2021. É só um palpitezinho, mas acredito muito no Jiri Prochazka. Esse Checo é muito bom lutador, e na minha visão tem as armas necessárias para ser campeão dessa categoria. O cara já chegou no UFC nocauteando um top 5.
Muita gente fala do Chimaev, porém minhas apostas estão no Prochaska. Assisti algumas lutas dele no Rising, e o maluco é brabo demais. Outro que tá no meu radar é o russo Magomed Ankalaev, mas esse tem que passar por mais etapas antes de pensar em cinturão. Cássio perguntou se eu já peguei alguma doença venérea. Mas é claro! Soldado que vai à guerra e tem medo de morrer é um covarde. Nick perguntou se o Aldo ainda disputa o título dos galos. Sim. Em algum universo paralelo por aí, o Aldo deve disputar a cinta até 61 quilos em breve. Nesse mesmo universo, o campeão ainda é o Renan Barão. Meu canal tem 1 milhão de inscritos, e o John Jones é um monge pacifista. Alan perguntou se os esportes de combate são os únicos que os caras fazem merda e continuam trabalhando. Não seja inocente, meu querido jovem gafanhoto. Vivemos numa sociedade bizarra, onde a impunidade reina, e quem faz merda é tratado bem. Agora, se você falar algo que vá contra o sistema de pensamento vigente, aí você tá fudido, vão te cancelar. No futebol, temos os exemplos do Edmundo e do atual lateral Marcos Alonso, que foram responsáveis diretos pela morte de pessoas em acidentes de trânsito, e seguiram na ativa. Ou seja, nego pode queimar mendigo na rua, mas se tiver os contatos certos, e influência vai se safar. Igual aquele Greg Hart que fez a mulher de pandeiro, e hoje luta no UFC. Exemplo bom de duplo padrão é o caso recente do peso pesado Ben Sossoli, que foi preso por dar um soco na cara de um maluco num bar na Austrália. Ele foi sumariamente demitido do UFC, enquanto os bonitões Mike Perry e Conor McGregor, que bateram em velhos, não sofreram porra nenhuma. É foda. Eu já desisti da raça humana faz tempo, e quero retornar ao macaco. William perguntou se eu acho que a revanche entre Vitor Belfort e Vanderlei Silva vai sair. Na minha opinião, tanto faz se essa luta sair ou não. Se estivéssemos em 2008 eu até poderia ficar empolgado, mas já passou tanto tempo que não dá nem pra ligar muito. Por mais que eu goste do Vandeco, tenho que ser sincero, preferiria ver ele aposentado. Mas é como eu sempre falo, minha opinião vale menos que o cinturão que o Masvidal ganhou, então cada um faz o que quiser da carreira. Rogério perguntou se o Chimaev tem condições de bater os tops dos médios. Com certeza. Pelo que mostrou até agora, o checheno pode lutar de igual para igual e bater grande parte dos tops dos médios. Só acho que o caldo entorna para ele contra o Whittaker e contra o campeão nigeriano. Aí o buraco é mais embaixo. Canal Bike Vlog perguntou como ficar bilionário igual eu. Poxa amigo, eu tenho dificuldade até pra comprar miojo, e tu me chama de bilionário, aí tu me quebra, rararará. Espero que se concretize, mas por enquanto estou afogado em dívidas, e na cachaça. Se eu fosse rico, contrataria alguns venezuelanos para editar vídeo com mais frequência aqui no canal. Wendel quer saber quais grandes do passado venceriam os Jones e o Khabib. Essa é uma pergunta interessante. Acredito que o Fedor no auge venceria o Jones. Agora o Khabib duvido que algum dos grandes nomes da história dos leves o venceriam. Não vejo o Edgar, nem o Takanori Gomi, nem o BJ Penn com chance de vencer o russo. O único que talvez, pelo encaixe de jogo, eu acho que teria alguma chance seria o Benny Henderson. Posso parecer maluco, mas o Bendo no auge lá em 2012, poderia sim descabaçar o Khabib. Matheus perguntou qual o aumentativo de da Cueba. Não sei, sou analfabeto. Igor perguntou sobre o voo que o Ian Blachowicz está tendo na carreira, e se ele venceria o Jones. Olha, o Blachowicz é um baita lutador disciplinado, esforçado, guerreiro, e que merece sim estar com o cinturão dos meio pesados, mas contra o Jones eu acho que ele passaria mal. O cheirador é muita areia para o caminhãozinho polonês, e até se o Adesanya subisse de peso, seria um casamento terrível para o Blachowicz. Michael perguntou o que doeu mais no Borrachinha, a derrota ou a enrabada. Rapaz, com certeza a enrabada. Imagina levar uma carcada violenta com milhões de espectadores ao redor do mundo vendo. Nossa, deve ser horrível. Perder a invencibilidade e a chance de conquistar um cinturão mundial deve ser péssimo, mas perder as pregas com certeza é pior. Rararará.
E pior que não sou hater do Borracha, pois acho ele um bom lutador. O que fode é aquele careca cuzão. Gilberto perguntou se eu prefiro ter os dedos do tamanho da perna, ou a perna do tamanho dos dedos. Eu prefiro que você pare de cheirar cola antes de mandar pergunta. Carlos perguntou quem tem o físico mais natural. Mark Kerr, Ken Shamrock, Overeem, Romero, Jones ou Borrachinha. Dentre esses, o Borracha parece ser o mais natural. Já o resto deveria estar dentro do relógio do Ben 10. Miguel perguntou qual foi a maior gadice que já fiz por mulher. Porra, sinto te decepcionar, mas não tenho muitas histórias sobre isso. A vantagem de ser parecido com Max Holloway cortando peso é que fiquei mais cascudo em relação à rejeição desde a infância. Não vou me humilhar. Se a consagrada me quiser, beleza, se não é tchau. Só me apego com Deus. E ainda por cima sou mão de vaca pra caralho pra gastar com alguém, então não sou de cometer gadice. Joeldson perguntou se eu acho que tem algum lutador gay no MMA com medo de assumir. Eita amigo, essa é uma pergunta intrigante. Provavelmente existem sim gays no MMA. Até aqui nesse humilde canal, boa parte dos inscritos homens são passivos. No MMA feminino o que mais tem é lésbica, mas no masculino nunca apareceu um cara abertamente homossexual. Sei lá, é difícil falar. Acredito que quem se revelasse sofreria algum tipo de rejeição por parte do público. Porque querendo ou não, a audiência média do MMA, principalmente a americana, é composta por um pessoal mais rústico, e vamos falar a verdade, sem muita instrução. Então, acho que alguns lutadores não assumem para evitar a fadiga de ter um monte de cara chato enchendo o saco falando merda. Narciso perguntou quantos anos tem minha mãe, e rapaz, só posso dizer é que ela tá velha. Pedro perguntou se o Josh Emmett pode ser aquele campeão que ninguém coloca fé. Mas é claro! Eu gosto bastante do estilo de luta desse careca. O maluco é porradeiro e agressivo. Uma pena que na última luta ele se machucou e vai demorar pra retornar, mas é certeza que o cara vai brigar nas cabeças dos penas. E sim, acho que se as estrelas entrarem em alinhamento, o Emmett pode ser campeão, mesmo sendo muito menor que caras como Yair, Zabit e Max. Ícaro perguntou o que esperar do Johnny Walker após sua vitória mais recente. Agora você pode esperar tudo. A luta contra o Span sinceramente não me convenceu. A defesa de golpes do Walker ainda continua bastante vazada, e se ele tem alguma aspiração ao cinturão dos meio pesados deveria melhorar nesse aspecto, senão vai passar vergonha contra os caras do top 5. Meu maior erro foi cair como um pato no hype do Walker. Douglas quer saber minha visão sobre a revolução industrial. Qual é, amigo? Sem o avanço industrial, essa voz robótica não estaria aqui falando com você. Tá certo que de certa forma a revolução industrial dividiu a sociedade, porém, abriu mais oportunidades econômicas. E convenhamos, é muito melhor que viver na porra de um feudo. Sérgio perguntou se deveríamos fazer uma vaquinha para comprar um sutiã para o Adesanya. Quando eu vi essa teta caída do Adesanya eu rachei de rir. Ginecomastia é foda. É até estranho o negão africano exalando o hormônio feminino. Estranho, muito estranho. XL quer saber quem faria mais sucesso no MMA, Bruce Lee ou Mike Tyson. Sem dúvida alguma o Tyson. O cara no auge era uma aberração da natureza. Foi um dos melhores lutadores da história das artes marciais, e no MMA com certeza faria um estrago na deserta categoria dos pesados. Lucas perguntou quem é o maior queixo de concreto, o melhor no concurso de macheza do MMA. Rapaz, para se encaixar nesses critérios tem que ser alguém que bata pesado, e tenha um queixo espetacular. Pra mim quem melhor representa isso é o John Lineker. O Mãos de Pedra nunca foi nocauteado, e no quesito porradaria, é um dos melhores da história. Glauco perguntou quanto eu peso, e em que categoria eu lutaria. Atualmente eu tô com 70, então sou peso leve. Jackson perguntou o que o Borracha deveria ter para não ter passado a vergonha que passou. Ele deveria ter uma máquina do tempo para voltar, e nem sequer assinar o contrato para enfrentar o nigeriano. Felipe quer saber o que eu achei da derrota do Sean O'Malley. Achei satisfatório demais, cê tá louco.
Esse pavão maconheiro precisava mesmo de uma derrota para baixar a bola e parar de se achar o pica das galáxias. Nick Dias perguntou se pode surgir algum evento no estilo Pride com sucesso nos dias de hoje. Sinceramente acho que não. Os tempos são outros, onde tudo é mais regulado e esquematizado, então é até impensável um evento de MMA com golpes altamente violentos liberados. Poucas empresas gostariam de ter sua marca vinculada a um evento grande, onde vale praticamente tudo. O Pride ficará somente na nossa lembrança, e na lembrança dos membros da Yakuza. Até dá pra matar um pouco a saudade assistindo eventos asiáticos como o Rising e Oni FC, mas nada será tão grandioso como o Pride. Gato Risonho perguntou o que eu tô mais fazendo na quarentena. Tô descabelando palhaço, enforcando careca, agitando o Yakult, amolando o facão, depelando o frango, descascando a mandioca, estrangulando o sabiá, debulhando a espiga, alisando o golfinho, remando com uma mão só, hasteando a bandeira, agitando o doutor Enéas, e batendo no Osama Bin Laden. Zack perguntou se o Thiago Marreta tem chance de conquistar a cinta dos meio pesados. Certamente. O Marreta já nocauteou o Blachowicz, então dá sim pra ele conquistar a cinta. Porém, eu tô torcendo demais para o Glover. Poxa, gostaria de ver ele disputando a cinta mais uma vez. Sou fã desse velhote, e torço para que ele vença o Thiago, e dispute a cinta antes de se aposentar. Guilherme perguntou o que aconteceu com Paulinho Carregador. Esse aí tá meio abatido, mas tomara que volte em breve. Guilherme perguntou se eu fumo baseado. Claro que não. Minhas alucinações são espontâneas e originais de fábrica. Ricardo perguntou qual o meu lutador favorito fora do UFC. Douglas Lima. Edivaldo quer saber se o Marlon Moraes ainda pode ser campeão dos galos. Acho que já era. O bonde do careca já passou. Ferreira me chamou de puxa-saco de gringo e flamenguista. Coé cuzão. Puxa-saco até vai, mas flamenguista é foda. Não tenho passagem pela polícia, rararará. Stefano perguntou qual atleta BR da nova geração que eu mais curto ver lutar. E por quê? Curto muito o Vicente Luque. Já fiz até um vídeo explicando a razão, então assisti depois meu consagrado. Felipe perguntou quem vence. Eu ou o Ngannou. Que absurdo! Com certeza eu venceria. Eu correria em círculos dentro do octógono, aproveitando que meu cardio é bom pra caralho. Duvido o camaronês me acertar. Venceria ele no cansaço. Daniel perguntou se o Francis e o Cigano teriam sucesso no boxe sem luvas. O Ngannou talvez, agora o Cigano já era. Boxe sem luvas é pedir pra se ferrar. O queixo dele não é nem mais de vidro, é de papel. A absorção de golpes do ex-campeão é inexistente, e fico até com receio pela saúde dele. Sai da grade, porra. Vitor Hugo perguntou o que eu acho da volta do Nick Dias. Amigo, a erva de Pazuzu não se paga sozinha. O Nick deve tá precisando de grana, e agora restou ir na onda do irmão, que por sinal, já é muito mais famoso que ele. Uma volta do irmão mais velho da família Dias seria só pra passar a sacolinha de dinheiro e fazer algumas lutas interessantes, porque nem fudendo que o Dias venceria os tops dos meio médios. Imagina um Nick contra um cara tipo Leon Edwards. Eu teria até pena do maconheiro. Túlio pediu um salve. Tá salvado. Sanderson perguntou se o Luke tem chance contra o Shimaev. Mas é claro! JV Noia comentou. Você acha que hoje em dia tem poucos lutadores que se importam com o legado? Sinto que depois do Corno Magrelo, a perspectiva de carreira no MMA mudou um pouco, focando mais no cash do que no legado. Você está coberto de razão. Hoje, poucos lutadores têm esse pensamento de legado, de deixar uma marca na história. A ascensão do McGregor foi boa e ruim para o MMA. Ao mesmo tempo que mostrou que um lutador consegue furar a bolha ao atingir o sucesso mundial, também revelou que quando a conta começa a encher, o atleta muda completamente. E a maioria dos outros atletas seguem o efeito manada, e querem ser aquele que conseguiu sucesso comercial. Marinho perguntou se aquele chute giratório do bicho piruleta vai levar o prêmio de nocaute do ano. Sim, sim e sim. Essa porra de nocaute não é apenas um dos melhores de 2020, mas um dos melhores da história do MMA. Eu fiquei em choque assistindo essa bagaça ao vivo. O menino Joaquim, que foi o autor dessa obra-prima, definitivamente mudou a vida.
Antes da luta, o cara tinha 4.000 seguidores no Instagram, e até o momento que eu tô fazendo esse vídeo, ele já tá com mais de 70. Merecido demais. Ricardo perguntou se estou acompanhando a nova série Perry e Tio. Sim, rararará. Gosto muito como o tio provoca o Australopithecus do MMA. O Perry é um maluco burro pra caralho que se leva muito a sério, mas essa ideia de fazer leilão pra colocar alguém no corner foi genial. Baltorum perguntou quem vence, Jones ou Meosic. Me dói dizer isso, mas acho que o aspirador vence. Luciano perguntou se o Borrachinha vai ter cesárea ou normal. Vai ser normal. Leonardo quer saber quem é o maior brasileiro da história dos meio-médios. William Patolino. Rafael perguntou se esse negócio de sarrada vai virar moda. Ué, mas já é moda. Sarrada é tendência na cama da tua mãe faz um bom tempo. Yuri perguntou qual o meu emprego de verdade. Sou flanelinha. Caleb perguntou se sou gay. Tenho certeza que não. João perguntou quem leva, Khabib ou GSP. Pelo fator idade, eu vou de Khabib. Diego perguntou se a revanche entre McGregor e Poirier seria diferente da primeira luta. Sim e não. As fases dos dois são completamente diferentes daquela primeira luta. Porém, ainda assim aposto numa vitória do Conor. Tá certo que o Dustin tá mais ativo no esporte e é um dos meus lutadores favoritos, mas acredito que o McGregor sabe como vencer o americano. O Conor geralmente se dá bem contra esses caras porradeiros. Em sua última luta, o Dustin venceu, mas tomou um monte de pancada desnecessária do Dan Hooker. Se fosse as do Conor, ele seria nocauteado novamente. João perguntou: como melhorar o MMA amador no Brasil? Apoio das prefeituras e do poder público pode ser uma solução. Porra, amigo, eu sou muito pessimista em relação a isso. Acho que a gente deveria ter o jiu-jitsu ensinado para os menor, assim como tem o wrestling lá para os moleque dos Estados Unidos, e o sambo pro espiar russo. Mas a realidade é que a gente mora no Bostil, então esperar por político aqui é pedir pra tomar no cu. O lema do Brasil é farinha pouca meu pirão primeiro. Agora eu entendo por que grande parte dos lutadores brasileiros vão pra gringa, atrás de oportunidade. Aqui os caras viram reféns de empresários de merda, regulações e falta de condições para se manter no esporte. Lembro até do falecido Leandro Feijão, que ia ganhar apenas 500 conto pra lutar no Shoto, e morreu durante o corte de peso. Por isso respeito quem quer viver de arte marcial no Brasil, porque tem que ser muito guerreiro, e um pouco pancada das ideias. Lobinho MMA perguntou se o Jones está desacelerando. Boa pergunta. Acho que não. Nunca gostei do Jones, mas se tem uma coisa que eu nunca chamei ele é de burro. O bicho é inteligente demais. É um sociopata nato. Nas últimas 3 lutas, a impressão que ficou é que ele tirou o pé do acelerador e tá mais receoso em abrir o arsenal de golpes. Mas eu também já ventilei a possibilidade dele estar dando migué. Porque claramente o Jones é 1 trilhão de vezes melhor que aquele Anthony Smith, e mesmo assim o cheirador não quis acelerar pra cima do rival. Posso tá viajando no crack, mas pode ser caso pensado pra confundir futuros oponentes. Acho o Jones um puta lutador, só tá escondendo o jogo e se fingindo de morto pra comer o cu do coveiro. Agora vamos para a última pergunta, que rufem os tambores. William perguntou quem vence, Teta Caída ou Turinabones. Eu tô torcendo demais pra essa luta acontecer. Puta que pariu, seria demais. Eu vou de Adesanya nessa porra, porque alguém tem que quebrar o império da farinha. É uma luta intrigante, pois é alto risco para ambos os atletas, e os dois têm muita coisa a perder. Eu também aposto no Zé Peitinho por conta da luta em pé. Na minha opinião, se o Jones quiser ficar só no striking vai tá fudido, porque a chance dele é mais no chão. Não quero subestimar o João, porque senão vou zicar o Easy, mas foda-se, tô empolgado. Já comprei os rojões pra quando o nigeriano carcar o ânus do atropelador de grávidas. Vamos Israel porra, vamos caralho. Olê olê olá, o cu do Jones vai torrar.
Pegaram a porra do meu neto, meu filho. Botaram um vestido nele no colégio. Eu ia botar fogo na porra do colégio.